3, do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém. Graças a Deus. Eu leio Filipenses 3, de 1 a 11. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda destas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Nosso Pai querido, nós te agradecemos pela palavra que temos diante de nós. Obrigado, a Deus, pelos filhos que chegaram à tua casa nesta noite. Entendem, ó Deus, que como responsabilidade nossa, como dever nosso cristão, ó Deus Pai, como crentes que nós somos, nós devemos nos alimentar, nós devemos adorar ao Senhor, visto que aqueles que não te conhecem, eles não vão se preocupar em adorar o Senhor. Obrigado por estes adoradores que o Senhor os trouxe nessa noite em tua casa. Pai, abençoa as suas vidas, embora nós já temos o entendimento, até mesmo como o irmão Sandro diz, nós fomos abençoados por tudo que nós temos feito aqui, abençoados com o cântico, abençoados com a tua palavra lida pelo teu servo, abençoados com as aplicações, abençoados com os louvores, abençoados, ó Deus, com as orações, ó Deus, com a oportunidade de ofertar. Mas Deus, continue nos abençoando, visto que o Senhor é o Deus que abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Abençoa-nos um pouco mais ainda, dando-nos, ó Deus, a graça de poder ouvir, entender, compreender, refletir e aplicar para as nossas vidas o viver cristão. Esta é a minha oração, eu oro agradecido no nome bendito de Cristo Jesus. Amém e amém. Inclua nas suas orações também o irmão Carlos Baleia. Ele tem passado problema de resfriado que não tem sarado. Teve dias atrás, deu uma melhorada, mas continua bem enfermo. Ore pelo nosso irmão Carlos também, pela recuperação dele, tá bom, irmãos? Quero falar nessa noite sobre vida cristã. Eu não fiz, tá bom? Ok. Sobre vida cristã. Paulo continua nessa pincelada que ele dá, nessa carta que ele escreve aos irmãos que estão lá na cidade de Filipos. Ele continua falando sobre vida cristã. E amados, sobre vida cristã, o que é uma vida cristã? O que seria viver uma vida cristã normal? O que é ser um cristão? Qual é a rotina? O que realmente nós poderíamos pensar? Olha, um viver cristão tem que incluir estas coisas. Pense em uma mulher cristã. Talvez ela se diz: eu sou uma cristã, até porque sou uma pessoa boa, eu cuido bem da casa, eu cuido bem do meu marido, eu cuido bem dos meus filhos, eu até trabalho fora.
Eu vou na igreja uma, talvez duas, às vezes até 3 vezes na semana. E eu evito grandes pecados. Eu até oro quando precisa. Leio a Bíblia quando eu tenho um tempo. Pense num homem. Talvez o homem pense: olha, sobre a igreja, eu procuro ir à igreja. Olha, sobre ler a Bíblia, eu leio quando eu tenho tempo. Também, como a minha mulher, eu procuro evitar pecados. Procuro ser uma pessoa honesta. Eu trabalho, eu provenho para minha família. Eu até oferto na igreja. Mas confesso que talvez falta um pouco de exemplo para com a minha família. Pense num jovem definindo: eu sou um bom cristão, ou eu vivo uma vida cristã. E talvez ele te diga: olha, eu sou membro da igreja, eu já recebi Jesus como meu Salvador. Está certo que eu não vou muito na igreja, não. E ler também, eu não sou muito fã de ler a Bíblia, até porque tem tantas coisas que ocupam a nossa mente. Orar? Não, eu até oro quando eu tenho alguma coisa muito necessária, alguma coisa que carece. Irmãos, o duro, que o que eu acabei de falar, infelizmente, é a definição para muitos crentes. Não que eles se definem nessa condição, mas dizem: eu sou um cristão e eu vivo uma vida cristã. De que maneira? Agora, resumindo os 3 sentidos. Olha, eu sou bom, procuro evitar alguns pecados, eu oro quando dá, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu até vou na igreja, eu já aceitei a Cristo. Não, eu até dou ofertas. Eu gosto de missões, eu participo de missões, eu sou um cristão. Cá para nós, cristianismo é contentar-se com essas coisas? Mas você sabia que a maioria das igrejas, e talvez até na nossa igreja, nós temos pessoas que se contentam com o cristianismo que nós vivemos? Eu posso ir à igreja no domingo e depois eu estou certo que eu vou no outro domingo, e eu passo a semana inteira sem precisar ir à igreja. Eu não estou dizendo de pessoas que têm oportunidade ou que não podem ir. Estou dizendo de quem pode, mas escolhe. Eu não preciso estar em todos os cultos. Ler a Bíblia, eu leio a Bíblia lá no culto, mas eu chego em casa, eu guardo ela do jeitinho que eu cheguei da igreja. Orar, não, eu oro, mas eu oro quando eu tenho necessidade, ou talvez só na hora do almoço, alguma coisa assim. Irmãos, infelizmente, não é mal, apenas a maioria contenta-se com uma vida cristã bem rasinha. Por isso é necessário, que nós ouvimos essa noite, propor no nosso coração: eu não quero mais uma vida cristã rasa como eu estou vivendo. Eu quero algo melhor. Eu quero pensar em talvez mais na igreja. Eu quero realmente ler a Bíblia. Eu quero realmente orar ao meu Deus. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero realmente ser mais intenso na minha vida cristã. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Irmãos, Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, aqui no capítulo 3, ele começa a dizer, nós vamos ver versículo por versículo, ele diz o seguinte: finalmente, então parece que ele está concluindo alguma coisa, né? Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Ele convida os irmãos à alegria. Regozijai-vos. Guarde a ideia, eu vou falar nessa noite o que é ter uma vida cristã normal, porque vai vir de contrário daquilo que talvez nós temos na nossa mente. Ser cristão é isso: é fazer o bem, é trabalhar, é prover, é ir na igreja quando dá, é ler quando tiver tempo, é orar quando eu preciso. Estou normal. Não, não é normal, é anormal. Normal é, por exemplo, Paulo dizendo: regozijai-vos no Senhor. É ser feliz no Senhor. Amém, amados? Sim. Isso é característica de um viver cristão normal.
eu sou feliz em Cristo Jesus. Não está dizendo que eu sou feliz porque eu não tenho uma doença ou uma enfermidade. Não está dizendo que eu sou feliz porque eu consegui trocar de carro. Não está dizendo que eu sou feliz porque eu consegui concluir a minha casa. Não está dizendo que eu sou feliz porque eu consegui um bom emprego. Está dizendo, regozijai-vos em quem, irmãos? No Senhor. É Ele a fonte da nossa alegria. Amém, amados? É Ele, o Senhor. Então, uma vida cristã normal é uma vida de alegria no Senhor. No Senhor. Nós reconhecemos que é o Senhor a razão da nossa alegria. Amém, amados? E Paulo diz, irmãos, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Não é a primeira vez que ele diz regozijai-vos no Senhor, não é a segunda e não vai ser a terceira. Daqui a pouquinho nós vamos ver a mesma expressão, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, ou seja, isso é para a segurança de vocês. Amém, irmãos? Encontrar alegria no Senhor, isso é um cristianismo normal, um povo que alegra-se por ter o Senhor em nossas vidas. Não é um povo que se alegra por circunstâncias, não é um povo que se alegra por causa das emoções. Deixa eu tentar te explicar, pastor, alegria não é emoção? Sim, mas deixa eu tentar te explicar sobre isso. A maioria das pessoas, infelizmente, irmãos, são controlados pelas emoções. Eu estou bem, aí então eu sou feliz. Mas se eu estou mal, eu não consigo ser feliz. Não é a emoção que me controla, é eu que controlo a emoção. Você consegue pensar sobre isso? Eu sou feliz no Senhor. Eu não dependo da emoção para estar feliz, para me ser feliz. Não, o Senhor é a razão da minha felicidade. Os irmãos conseguem entender isso? E é por isso que Paulo, estando preso, é por isso que Paulo está a um passo de ser decapitado, e ele está escrevendo para a igreja: igreja, sejam felizes, regozijem-se. E igreja, olha, eu não me aborreço, eu não me canso de ensinar isso outra vez, porque isso é segurança para vocês. O dia que o cristão entender, se eu tenho Cristo, eu tenho toda a razão de ser alguém feliz, o crente está seguro. Amém, irmãos? Porque quando faltar as coisas, eu não perco a minha alegria. Faltou a saúde, em algum momento vai faltar, eu não deixo de ser feliz. Faltou o dinheiro, tomara que não falte, mas se faltar em algum momento, eu não deixo de ser feliz. Faltou qualquer coisa física, eu não deixo de ser feliz. Isto é segurança para quem? Para nós. Amém, irmãos? Por isso que Paulo diz, uma vida cristã normal é uma vida onde nós entendemos: a minha alegria vem do Senhor. Amém, amados? Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Irmãos, nós temos prova. Aflições é coisa, parte da nossa vida. Ontem eu ensinei lá na igreja sobre tempestades, sobre o Deus do impossível, e eu disse que as tempestades, muitas delas são o quê? Inesperadas. Mas nós precisamos entender. Eu olho aqui na igreja, eu percebo, e eu não quero aumentar a tristeza de pessoas, mas tem pessoas que sofrem. E aí? Então eu não posso ser um cristão? Porque quem sofre não pode ser um cristão? Claro que pode. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Amém, irmãos? Isso é segurança para nós. Ainda sobre um cristianismo normal, Paulo diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Lembrando que Paulo está escrevendo a uma igreja, e a esta igreja ele dá a instrução: olha, vivam felizes, pessoal. Ouçam isso, não é a primeira vez, vocês vão ouvir novamente: sejam felizes no Senhor. Agora Paulo dá uma outra orientação. Qual é? Guardai-vos dos cães. Que cães é esse? Que cães é esse? Essa palavra guardai-vos é tome cuidado. Talvez alguém até tenha essa expressão na sua Bíblia aí, diz acautelai-vos. Isso é tome cuidado. Não é que está falando a 3 grupos de pessoas. É o mesmo grupo, tá bom? Os cães, os maus obreiros e os da cortadura, é um grupo de pessoas só.
É o grupo de pessoa que semeia heresia. Todo mundo sabe o que significa heresia? Heresia são mentiras, são doutrinas mentirosas, são desvios da verdade. Então Paulo diz, irmãos, sejam felizes no Senhor e tome cuidado com as mentiras relacionadas ou envolvendo fé, envolvendo religião, porque está atrelado. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Por que o senhor está dizendo, pastor, está envolvido a questão religiosa? Porque essa questão aqui da cortadura, alguém sabe o que significa cortadura? Circuncisão, não é, John? Guardai-vos daqueles que, cortando o prepúcio naquela operação tipo fimose, era um sinal para o judeu. Então Paulo diz, cuidado, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidai com aqueles que são do sinal da circuncisão, cuidado com ele, são falsos mestres. E amados, os falsos mestres sempre foi um grande problema para a igreja. Lembra o que a Bíblia diz, eu li dias atrás? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não. Alguém se lembra o que diz a outra palavra? Significa que não vai prevalecer, mas não significa que não vai ter luta. Não significa que o mal não vai tentar lutar contra a igreja. E sabe como o mal tem tentado entrar nas igrejas, irmãos? Simplesmente, sabe como o mal pode destruir uma igreja? Você sabe através de quem? Ou do quê? Dos líderes. Se o mal toma o líder leva a igreja à ruína. Você sabia disso? Quando é um cristão, um membro da igreja, e talvez ele não tenha liderança, e talvez isso que tem, cometeu algum pecado, cometeu algum deslize, não quer se arrepender, desviou-se da verdade, começou a pensar coisas de heresia, ele é chamado a uma conversa através do pastor, o pastor vai aconselhá-lo, o pastor vai orientá-lo, e se ele persiste naquilo, o pastor leva para a diretoria, leva para a igreja vai reunir-se, e se ele não arrepende da heresia que ele está semeando, a pessoa vai ser disciplinada, vai ser excluída, resolveu o problema. Mas se a heresia parte da liderança, quando as pessoas acordam ou se dá conta, mais da metade já se contaminou. Isso já aconteceu em várias igrejas, irmãos. Então Paulo diz para eles, irmãos, guardai-vos desse grupo religioso, que são ruins. Os cães. Por que cães, pastor? Por que cães? Naquela época, amados, eu estava lendo isso aí hoje, eu achei interessante. Os judeus tinham por costume chamar os gentios de cães. Por que, pastor? Porque os cães na época não eram como hoje, onde as pessoas cuidam, né? Os pets, né? São cuidados como alguém da família. Não. Os cães da época, eles viviam em matilhas, eles viviam realmente em bando, e eles vinham, eles agrediam, eles ladravam, eles latiam, eles incomodavam, eles mordiam, e os judeus chamavam os gentios de cães. Mas Paulo agora fala que os judeus, judaizantes, aqueles religiosos, eles são como os cães, que vêm causar maus. Paulo chama de cães. Paulo diz, guardai-vos dos maus obreiros. E não é apenas maus obreiros no sentido de que são ruins de serviço, não. É aqueles que trabalham para o mal. 2 Coríntios 11, 13, Paulo chama eles de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha aqui em Filipenses 3, 18 e 19. O que Paulo fala sobre eles? Filipenses 3, 18 e 19. Porque muito há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo, irmãos, cuidado com os cães, cuidado com esses obreiros que só querem fazer o mal, que semeiam mentira, que não são a favor da verdade. Cuidados com o da cortadura.
os da circuncisão. Irmãos, não é que a circuncisão era uma coisa ruim, mas ela serviu apenas lá no passado, para mostrar que tinha um povo que era separado para o Senhor. Mas isso não tinha mais cabimento neste momento. Paulo agora está dizendo, irmãos, era um sinal para os judeus, mas Cristo nos libertou da circuncisão. Amém, irmãos? Para os judeus, a circuncisão era um sinal, mas para os salvos, Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele é o selo de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Mas tinha gente querendo semear heresias lá nas igrejas da Macedônia, no caso a igreja de Filipos. Então Paulo diz, irmãos, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, guardai-vos da cortadura. E aí Paulo diz no versículo 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em quem? Em Jesus Cristo, e não confiamos no que? Na carne. Romanos capítulo 4, sim, lá diz que a circuncisão era um selo de justiça para o povo de Deus, para Israel. Mas a Bíblia nos diz em Efésios, irmãos, e a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 2, que agora nós vivemos no período da graça. Nós não somos um povo judeu, nós não estamos mais na carne, não é a carne que nos une ao Senhor. Amém, irmãos? Não é o corte, não é a mutilação, não é isso, não é a cortadura, não é a lei, é o sacrifício de Jesus, é a graça de Deus por nós. Amém, irmãos? Amém. Guarda isso. Somos cristãos verdadeiros. Um cristão normal é um cristão feliz. Um cristão normal é um cristão que sabe e entende que nós precisamos, irmãos, sim, estar com olhos abertos. Para quê, pastor? Para qualquer coisa que se levanta, que vem tentar semear mentiras, que vem lutar contra a verdade. Guarde-se, irmãos. Amém, amados? Um cristianismo verdadeiro não aceita coisa que não é de Deus. Amém, irmãos? Você sabia que tem muitos pregadorzinhos na internet aí que não tem nada de Deus? Fala aí, Deus, não tem nada. E que são legais, que falam coisas que realmente, rapaz, é isso, nunca tinha pensado isso. O pastor Alexandre nunca pregou isso, ele nunca falou sobre isso. É bem provável que você tenha escutado muitas novidades, mas você não pode culpar o pastor Alexandre de não pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre Jesus Cristo, sobre remissão, sobre arrependimento, sobre vida eterna. Amém, amados? E eu não me canso de falar sobre isso. E aqueles que apenas se ocupam em novidade, ou trazer algo que faz comichão na nossa orelha, a ponto de nós desviarmos de estar cultuando ao Senhor na igreja, porque eu posso ouvir pelo YouTube um pregador e ser muito edificado e crescer na vida cristã. Você deu ouvido aos cães, você deu ouvido aos maus obreiros, você não guardou da cortadura. Não, pastor, não, eu não deixei ninguém me circuncidar. Não, você simplesmente apartou-se da verdade. Paulo disse, igreja, um cristianismo verdadeiro é um cristianismo que ensina as pessoas, a minha alegria está no Senhor. É um cristianismo que ensina, não são as obras, não é aquele pouquinho que nós fazemos e achamos, eu estou fazendo muito e eu já sou um cristão. Amados, muito mais do que fazer por o Senhor, nós temos que ser com o Senhor. E ser com o Senhor nos leva a fazer para o Senhor. Amém, amados? Enquanto que apenas fazer para o Senhor vai levar você à ideia, a um pensamento raso, que talvez você já fez bastante, ou talvez que no passado você já fez. Nada, não, esquece isso. Isso é religiosidade. Isso é o que os judaizantes estavam tentando semear na época. E Paulo diz, Deus nos livrou disso. Amém, igreja? Amém. Agora é graça. Agora é graça. Agora é relacionamento. Amém. E aí Paulo, irmãos, para poder realmente chamar a atenção do povo, quando eu digo chamar a atenção, não é corrigir, mas era instruir, ou dar um exemplo para eles. Paulo cita o versículo 4. Finalizando o versículo 3, ele diz, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne.
Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, olha, se é para orar para nós, homem, o que eu sou, o que eu fiz, se é para confiar na nossa carne, Valdir, Paulo diz, talvez não tenha ninguém melhor do que eu para dizer, eu posso confiar no que eu sou, ou no que eu fiz, porque está tudo garantido. E aí Paulo, irmãos, ele diz, versículo 5, que ele foi o quê? Ao 8º dia. A maioria, Paulo está escrevendo para os irmãos lá da igreja na Macedônia. Paulo está lá em Roma, lá na Macedônia, lá na igreja de Filipos, irmãos. Não era uma igreja constituída apenas por judeus, mas tinham muitos prosélitos, muitas pessoas que se converteram ao judaísmo, que foram para lá na Macedônia. Irmãos, os judaizantes, eles tentaram se esparramar para tudo quanto é lado. Lembra quando Paulo saiu da Antioquia e foi pregar lá na Ásia, e quando ele voltou na Antioquia, os judaizantes já estavam lá na Antioquia, falando que tinha que circuncidar, que tinha que guardar a lei, e Paulo disse que nada disso, é salvação, é graça, é fé em Cristo Jesus. Agora Paulo já fundou a igreja lá na Macedônia, já lá no sul, lá no sul da Europa ali, já chegou os judaizantes lá, chegou prosélitos lá, e Paulo diz, se tem alguém que pode dizer que se tem que gloriar na carne, eu poderia ser a pessoa que estaria no top, porque eu fui circuncidado ao 8º dia, significa, eu sou realmente um judeu, eu não sou prosélito, e não sou judaizante, então eu sou alguém que poderia confiar nas minhas obras religiosas. Ele diz mais, irmãos, ele diz mais, ele diz ainda lá no versículo 3, versículo 5, da linhagem de Israel. E realmente Paulo é da linhagem de Jacó. Ele é, se puxar a genealogia de Paulo, ele é de Israel, ele é judeu mesmo, foi judeu, da tribo de quem, irmãos? Irmãos, dos 12 da tribo de Israel, lá, das 12 tribos, apenas Benjamim foi o filho que nasceu lá na terra prometida, os outros todos nasceram fora. Mas Benjamim, quem era da descendência de Benjamim? Irmãos, descendência de Benjamim, trono, ele diz, sou dessa descendência, e ele ainda continua citando outras coisas, sou hebreu de hebreus, segundo a lei, eu fui fariseu, tem ninguém mais que perseguiu os cristãos do que eu, fui fariseu, fui zelo, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele diz, fui irrepreensível, porém tudo isso, irmãos, Paulo diz, não vale nada, não vale nada, não é a carne, amém, irmãos? Lembra o finalzinho do versículo 3? Não confiamos na carne. O que é que Jesus Cristo diz lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24? Que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não precisa mais de sacrifício, não precisa mais derramar sangue algum, não precisa oferecer nenhum sacrifício, agora quer cultuar ao Senhor, é em Espírito e em verdade, amém, irmãos? Por isso Paulo diz, todas essas 7 características que são atribuídas a mim, e eu poderia como homem dizer, eu mereço o respeito de vocês, eu mereço vocês me ouvirem, ele diz, nada disso tem valor. Ele até disse, nós vamos ler, pelo contrário, versículo 7, ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Amém, amados? Aqui está Paulo, com as suas 7 características de um homem, conforme a lei, ou conforme os olhos humanos. Alguém poderia realmente ficar de pé e aplaudir e dizer, esse é o cara. Mas ele diz, aqui está Paulo, com todas essas características, que poderia atribuir a mim, um grande homem, um homem religioso, alguém que poderia, mas ele diz, tudo isso não é nada, o que manda é eu e Cristo. Amém, amados? Um viver cristão normal é eu e Cristo.
não é eu e as minhas obras, é eu e Cristo. Guarda isso no seu coração, amados. Não é que eu preciso ter qualquer coisa para me poder servir ao Senhor. Paulo diz, do que eu tenho, do que eu tinha, ele diz, eu julgo tudo isso como escória. Sabe o que é escória? É esterco. Esterco. Escória é esterco. Eu sei que existe esterco orgânico, né? Raízes, folhas, madeirinha, mas a raiz desse esterco não é um esterco orgânico desse aí não, tá bom? Tudo o que eu era sem Cristo, todas essas 7 características da carne, da minha genealogia, tudo que do meu conhecimento, do meu poder, tudo que eu fiz, das perseguições que eu fiz, tudo isso que eu tinha, do dinheiro que eu arrecadei, tudo, irmãos, da intelectualidade que ele acumulou, tudo para colocar perto de Cristo. O que ele diz, irmãos? Escória. Refuto como perda. Irmãos, não se contente com o cristianismo raso, anormal aos olhos de Deus, talvez normal aos olhos das pessoas. Eu sou um cristão, mas eu posso me vestir como uma mulher que veste-se indecentemente, para chamar a atenção de outra pessoa, defraudar alguém, despertar desejos que não podem ser legitimamente satisfeitos. Quem faz muito isso é aquelas mulheres que ficam lá na Baixada, lá em Ribeirão, né? Em outros lugares, avenidas, aquelas mulheres que se vestem indecentemente para provocar os homens, oferecendo os seus corpos, venham. Então, um cristão não pode se vestir e achar que está sendo como um bom cristão, como o mundo. Os irmãos estão entendendo? A música que nós ouvimos, os lugares que frequentamos, amados, nós não podemos contentar um cristianismo raso. Você já percebeu que aí fora está contentando-se com o cristianismo raso? Artistas, cristianismo raso. Eu sou de Jesus, mas não mudou nada a sua vida, continua do mesmo jeito. Amados, eu creio que é diferente. Paulo diz, tudo aquilo que eu tinha, que eu acumulei, nada por Cristo. Cristo é mais, amém, amados? Cristo é mais. Que para mim era ganho, eu reputei por perda. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. O grande fato é esse, né? Jesus Cristo, meu Senhor. Nós oramos para aceitar Cristo. Jesus, venha, perdoa os meus pecados, salve a minha alma e seja o meu Salvador. Só que Jesus quer ser, além de Salvador, o meu Senhor. E uma vida cristã normal, Cristo tem que ser o nosso Senhor. Senhor é a ideia de eu mando. Senhor dá a ideia de que eu tenho que prestar conta, eu tenho que prestar obediência, ainda que visivelmente eu não o vejo. Daniel viu Deus naquela hora. Amados, Daniel estava num outro país, ele não precisava ter feito o que ele fez, propor daquele jeito, no coração não se contaminar. Ele poderia olhar para um lado e para o outro, está todo mundo fazendo, se eu não fizer eu morro. Mas ele diz, eu não vou me contaminar. Eu não vou. Isso é o cristianismo normal, amém, irmãos? Estou dizendo que na época era cristianismo.
Estou dizendo, eu não preciso, amém, igreja? Eu não preciso. Negócio de bola de neve, e não sei o que tem, e arrasta não sei o que, e carnaval gospel, e balada evangélica, e não sei o que, e não sei o que. É besteira, irmãos. Tem nada a ver com Bíblia. Tem nada a ver com... Isso é um cristianismo anormal. Se não me engano, acho que lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala, ou tem que ser frio ou quente. O morno dá náuseas no Senhor. Não é verdade, irmãos? Então nós não podemos dar náuseas no nosso Senhor, amém, amados? Paulo está orientando a igreja lá de Filipos, eu estou orientando você nessa noite. Um cristianismo normal é um cristianismo que se identifica com o Senhor. É um povo alegre no Senhor, é um povo que luta contra a mentira, é um povo que não confia nas suas obras, é um povo que realmente, olha, se não é de Deus, eu prefiro perda, porque para mim o viver é Cristo, amém, amados? É isso a ideia. Paulo diz, versículo 9, e seja achado nele, não tendo a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É essa a ideia, que vem de Deus pela... O justo vai viver da fé, amém, amados? Da fé. Tem gente que se perde um cargo, ou se tem um não para alguma coisinha, já sai da igreja, já para. O justo vive da fé, é da fé. 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Interessante. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não há ninguém que ensinou mais sobre salvação como sendo algo seguro do que Paulo. Paulo cria na segurança da salvação. Quantos aqui creem na segurança da salvação? Amém. Ninguém pode perder salvação uma vez sendo salvo, amém, irmãos? Aí nessa semana eu levei horas explicando para alguém sobre essa questão, sobre salvação. Não se perde, se é salvo, não se perde. E eu tive porque estava na cabeça de que salvação é coisa que se perde se pecar. Olha, eu até gostaria de pensar dessa forma, mas não é, porque é seguro. Então quando Paulo diz aqui, irmãos, 11, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não é que Paulo duvidava que salvação se perde, muito pelo contrário. Paulo tinha certeza de que salvação não se perde. Ele está falando de recompensas, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Irmãos, o cristianismo, ser salvo, amados, confere-nos muitas bênçãos, dentre elas a ressurreição. Irmãos, o que causa mais medo em nós? Ou no ser humano? Seja sincero, o que causa mais medo no ser humano? É falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro, embora é ruim ficar sem dinheiro. O que causa mais medo nas pessoas? É a morte. Porque na ideia das pessoas morrer o quê? Acabou. Mas irmãos, Paulo diz para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu posso gritar nessa noite, irmãos. Não vou fazer como o pastor Davi fez na quinta passada, mas eu poderia gritar nessa noite. Ser salvo significa justificação, significa libertação, significa transformação, significa ressurreição. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o céu. A morte não tem poder sobre nós, amém, amados? Isso confere a nós um viver normal aos olhos do Senhor, amém, amados? Um viver cristão normal, eu encerro, é um viver alegre no Senhor, é um viver lutando contra a mentira e defendendo a verdade,
É um viver onde nós nos gloriamos no Senhor e não em nós e nas nossas obras. Amém, irmãos? Nós mortificamos o nosso corpo a cada dia. Não, eu não presto, eu não faço, eu não estou à altura que o Senhor gostaria. Não, eu não tenho tantas características. Não, eu não. O Senhor sim. Amém, amados? É pensar dessa forma. Eu não. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Mas o cristianismo de hoje é fazer no sentido que, irmãos, poderosos. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não, vamos lá no contexto. Mas eu não sou tudo isso não. Eu sou um miserável pecador. Cristo é tudo, amém, irmãos? Paulo diz, se tem alguém que poderia gloriar na carne, era eu. Eu reúno várias características que é difícil encontrar no outro homem. Mas ele diz, eu peguei tudo isso que reúne-se nesse homem mortal, nessa carne mortal. E eu digo, tudo isso é perda. Porque Cristo é mais, amém, irmãos? É Cristo, um cristianismo verdadeiro, um cristianismo normal, são essas coisas em nossas vidas. Eu tenho Cristo como meu Senhor, lembra? Senhor. O resto, as coisas são necessárias, mas são secundárias. Guarde isso no seu coração. Conhecer Cristo pessoalmente, intimamente e experimentalmente, ou seja, ter relacionamento com o Senhor, é isso que nos leva a um cristianismo normal. Amém, amados? Amém. Próxima aula, ou próximo, Deus nos dando a oportunidade de uma próxima quinta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque Paulo diz, eu deixei essas coisas, eu não quero, e eu reputei todas essas coisas como perda, como escória. Mas, irmãos, tem tantas coisas que Paulo vai dizer para nós, que Deus tem para nós, que vale a pena a troca. Amém, irmãos? Amém. Viver cristão normal não é então como a maioria pensa. Não faço mal, eu não penso mal, eu até leio de vez em quando, eu oro quando estou precisando, eu até oferto de vez em quando, eu vou na igreja quando dá, eu sou um cristão. Está longe da normalidade. Mas de vós, ó amados, Deus espera coisas melhores. Nosso Deus e nosso querido e bendito Pai,